podcast Companhia das Letras. Você sabe falar o nome do novo vencedor do Prêmio Nobel de Literatura? Laszlo Krasznahorkai. Ou seria Laszlo Krasznahorkai. Krasznahorkai? Pois é, quando eu vi a notícia de que o escritor húngaro, publicado aqui pela companhia, era o ganhador do Nobel de 2025 e que a gente ia ter que fazer um episódio especial aqui pra Rádio Companhia, eu já fiquei aflita. E chamei meus amigos da editora pra ficarem aflitos comigo. Krasznahorkai. 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 Kruznuskaya. Krasznahorkai. 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 Difícil de falar, difícil de ler. Mas segundo a Academia Real Sueca e muitos leitores, impossível de esquecer. Na justificativa da premiação, o autor levou o Nobel por, abre aspas, sua obra visionária e arrebatadora que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte. Fecha aspas. Nascido em 1954, na Hungria, ele é o autor de Satan-Tango, publicado pela Companhia das Letras, um romance hipnótico que virou filme pelas mãos do cineasta Béla Tarr, com mais de 7 horas de duração. Um autor que Susan Sontag chamou de o mestre húngaro do apocalipse e que o tradutor Paulo Schiller definiu com humor como, abre aspas, um Guimarães Rosa húngaro, só que em vez de seca, chove o tempo todo, fecha aspas. Hoje, aqui na Rádio Companhia, a gente mergulha nessa literatura grandiosa e difícil e conversa com duas pessoas que talvez sejam as que tiveram um contato mais próximo com a obra do novo Nobel de 2025 do Brasil. Eu sou Stephanie Rock e essa é a Rádio Companhia, o podcast que respeita sua inteligência e alimenta seu amor pelos livros. Comigo aqui no estúdio eu tenho Paulo Schiller, que foi responsável por verter Satan-Tango ao português. Aliás, esse título, Satan-Tango, é como eu vou chamar, porque ele diz que é um pouquinho diferente a pronúncia em húngaro. Mas enfim, eu também estou aqui com Suzana Espiri, que está nesse momento traduzindo O Retorno do Barão Wenckheim, que sai pela companhia em breve. Bem-vindos! É muito legal estar aqui com vocês e, como sempre, a gente costuma apresentar nossos convidados, Suzana e Paulo, a partir das leituras. Mas só porque vocês são tradutores, eu queria só dar uma mudadinha e perguntar qual foi o último livro que vocês traduziram, qual é o livro que vocês estão traduzindo no momento, se estiverem traduzindo, e aí sim a leitura, qual livro vocês leram ou traduziram e recomendam. Começando pela Suzana. Oi, obrigada, Stephanie. Então, o último livro que eu traduzi foi o Krasznahorkai, né? O que vai sair agora em janeiro, o Retorno do Barão Wenckheim. Que foi uma obra enorme, né? Eu passei quase o ano inteiro traduzindo. E eu tenho lido muito, estou no meio de um curso de yoga, e é uma linha da filosofia do Kashmira, e se chama Pratyabhinayana. É uma escritura do século XI, e a gente está fazendo uma leitura através de uma tradução moderna e tal. E o livro que nós estamos agora também estudando é o Kundalini, The Secret of Life. Essa palavra eu reconheci. Reconheceu. Ou seja, esse ano eu estou muito envolvida com material de yoga. Ah, que legal. Que é uma ótima relaxada depois do Krasznahorkai. Eu imagino. Acho que depois desse episódio até eu quero me levar no seu yoga. Bom. Muito bom. E você, Paulo? Eu vivo aqui, eu estava pensando, acho que eu vivo um ato falho, um lapso permanente com isso, porque depois do tango, eu vou me dar licença de chamar o Satan-Tango de tango, que eu acho mais fácil. Mas depois do tango eu tinha me prometido não traduzir mais nada. E eu estava aqui pensando, na verdade eu traduzi um livro depois, que é de um húngaro, Péter Nádas, que é um contemporâneo, enfim. Mas é um livro bem pequenininho, que eu fiz para Todavia. Então, ele escapou, assim, não é? Um livro que eu li recentemente, que é um livro que eu recomendo muito, é Solenoide, Mircea Cartarescu. Que era um que estava na trave ali também para ganhar, né? Tinha uma galera postando. Que é editado pela Mundarel, não é? Uhum. E quando eu li esse livro, eu fiquei muito impressionado, bom, primeiro com o livro em si, não é? Porque ele tem algo do Krasznahorkai de uma certa forma, né? Em termos de estilo e a criação de um universo que mistura burlesco, horror, humor, enfim, sátira. Mas o que me chamou muito a atenção foi o trabalho do tradutor, justamente. E eu pensava assim, enquanto eu lia,
nossa, eu sei exatamente o que você está fazendo. Eu pensava assim. E depois eu fiz questão de falar com ele e parabenizá-lo. É o livro que eu recomendo. Eu estou lendo A Invenção da Histeria, por conta do meu trabalho, profissional. Que só para quem está ouvindo, qual é seu trabalho além de tradução? Eu sou psicanalista. Mas eu comecei a escrever um novo livro, e esse livro vai ter a ver, enfim, de algum modo com a histeria. Histeria como conceito psicanalítico, do Didier Huberman, um francês. É isso. Gente, esse episódio vai ser muito chique. Muito chique. Mas bom, para começar, vocês já falaram algumas vezes, enquanto vocês estavam aqui se apresentando, mas vamos oficializar. Como fala o nome do Nobel de Literatura de 2025, afinal? Krasznahorkai. Se você soletrar, sai fácil. Krasznahorkai. 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 Horkai. Horkai. Nossa Eu Senhora. vou te tranquilizar. Ele conta... Ele não pode dar um apelido? Ele conta que um dia ele entrou num táxi em Budapeste e o taxista perguntou o nome dele e ele disse. E o taxista ficou muito desconcertado. Achou muito estranho. Isso para o húngaro. Ou seja, é estranho até na Hungria, né? É muito bom, porque quando eu tava me preparando para esse episódio, eu falei, eu não sei agora, mas daqui a pouco eu vou entender exatamente como fala esse nome. Eu ainda não entendi, então... Tem um HO no meio, né? Horkai. Ko-i. Não tem esse ditongo no final em húngaro. Em húngaro é o A e o I separado. Então, Ko-i. Krasznahorkai. Vocês ouviram, né? Agora, a partir deste episódio, a gente pode sempre citar o nome do vencedor do Nobel de 2025 como Laszlo. A partir nem sei se o Laszlo tá correto. É László. László. Em húngaro é László. Não fala o Z. O Z você não fala. Vamos nessa proximidade. Vocês, Mas afinal, a traduziram. tradução, Vocês já são próximos dele, né? A gente pode chamar pelo primeiro nome. Lotzi é o apelido. Pronto. Lotzi. Pronto. Apelido. Agora sim. Era isso que eu tava procurando. Agora a gente pode seguir o nosso episódio. Lotzi é autor do tango, tá bom? Pronto. É quase uma persona, outra. Bom, e agora que a gente esclareceu a pronúncia mais ou menos, o que a gente... Desde ontem, enfim, porque a gente está gravando isso na quinta-feira. Você aí que está ouvindo a gente é uma quarta, mas a gente está ouvindo na quinta-feira anterior e imediatamente após Lotzi ganhar o Nobel. Enfim, a gente sabe que tem toda uma mística, né? Quando o ganhador do Nobel recebe o telefonema. Acho que todo mundo também pode ter acesso pelo Instagram, por exemplo, de um videozinho dele recebendo a ligação, ele ainda sem acreditar que tinha recebido essa grande honra. Dizem até que o Vargas Llosa, quando foi o caso dele, achou que era um trote. Eu também acharia, honestamente. E aí o que eu quero saber é, vocês sendo tradutores, quando vocês souberam que vocês foram responsáveis, né? A Suzana, o livro ainda vai sair, mas já terminou a tradução. São responsáveis por esse feito aqui no Brasil? Como vocês receberam a notícia? Eu estava dando aula e no cantinho da tela do computador apareceu uma mensagem da minha irmã. Você viu quem ganhou o Nobel? Ele ganhou. Me deu uma emoção, porque a maneira como eu recebi foi muito assim, né, de repente, de supetão. E aí meu dia virou do avesso, né? Então, aí um tal de todo mundo ligar e se comunicar e várias pessoas, todo mundo... Suzana, Paula... Então, nas mídias sociais e jornalistas já procurando, saiu vários artigos. Então, foi um dia bem movimentado. E eu, pessoalmente, eu fiquei muito satisfeita. Porque ele era um candidato vitalício, né? Uhum. Então, eu achava que, bom, já que ele é um candidato, ele não vai emplacar de novo, né? Mas dessa vez ele emplacou, eu acho que muito acertadamente. E a academia fez uma escolha bem política, né, dessa vez. Coisa que não é normal da academia, né? Mas por que política, Suzana? Porque a obra dele não ganhou... É uma opinião totalmente pessoal, sim, tá? Mas por isso que eu quero saber. Não pelo valor literário unicamente, mas sim porque ele lida com a temática que ele lida, que é a situação horrorosa que acontece no mundo de hoje, né?
em termos de guerras, e não preciso nem citar, né? Gaza e tudo. E não é só Gaza, não, é tudo que acontece no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente está muito distante, mas lá é um inferno, né? Países africanos, enfim, tem tanta coisa acontecendo. Então eu acho que foi uma maneira elegante da academia fazer política também. Interessante. Eu recebi Na a minha notícia. Eu recebi a notícia às 6h30 da manhã, uma mensagem da minha filha dizendo: você acertou, papai. 6h30 da manhã? 6h30, 7, eu também recebi bem talvez 7. cedinho. Bem Porque cedo. lá saiu cedo. Lá é mais tarde. E você acertou, papai. Agora eu vou ter que ler o livro. Porque eu dei o livro para ela. Não bastava você ter traduzido. Eu dei uns 2, 3 anos atrás e disse para ela que ele ia ganhar o Nobel, né? E acho que foi merecido. As primeiras palavras dele, se não me engano, que ele escreveu, enfim, foram que a literatura venceu. Foi algo assim. E é como eu penso também. Quer dizer, claro que tem uma dimensão política extraordinária na obra dele. Mas eu acho que é a literatura, é a alta literatura no que ela tem de mais refinado. Porque eu acho que é onde o autor... Você não sabe onde está o autor, né? Ao contrário de muita coisa que se faz hoje. Então, ele constrói um mundo, um universo, como Kafka ou como Guimarães Rosa, né? Que eu mencionei, a partir de um lugarejo e personagens que ele cria todo um mundo, né? Todo um universo, que tem uma dimensão política, sem dúvida. Mas eu acho que é a literatura a mais refinada possível. Que legal, até faço um convite para quem tá ouvindo. Quem não teve a oportunidade, num gancho aqui do Paulo, alguns episódios anteriores aqui na Rádio Companhia, a gente conversou com a Socorro Racioli e a Dia Bárbara Nobre, e a gente falou sobre justamente a ficção absolutamente a ficção, né? Que eu acho que é o que você acabou de dizer, Paulo, de realmente criar do zero. É isso. Então também fica essa recomendação. Eu vou emendar essa pergunta para você, Paulo. O que o Lotze, que eu realmente vou chamá-lo assim... Mas é como ele deve ser chamado. É tão querido, né? Somos aqui 3 amigos, os amigos dele à distância. O que o Lotze, o que faz dele esse escritor tão único? Porque você está dizendo aí da alta literatura e da qualidade estética, né? Mas conta um pouco mais, por favor. A qualidade estética, enfim. A Suzana está aqui, não me deixa mentir, não é? É extremamente difícil trabalhar com o texto dele. Porque tem essas frases intermináveis. Então, ele conta, eu acho isso muito impressionante, que ele não escreve como as pessoas escrevem. Ele diz que ele tem centenas, depois ele corrige e diz que ele tem milhares de frases na cabeça. E aí ele, de repente, pega uma delas e começa a acompanhá-la. E ele escreve mentalmente, ou imagina, não é? 25 a 30 páginas. Como assim? Não, peraí. Completas. Não, peraí, ele sem não... escrever. Meu Deus! Ele mentaliza, ele organiza mentalmente. E das milhares de frases, ele escolhe uma, e aí ele vai. E desenvolve. E aí, quando ele tem mais ou menos 30 páginas prontas, ele senta e ele digitaliza. Uau! Isso. Digita, né? Perdão, isso não é uma coisa possível de fazer em 2025, todo mundo com a memória que não dura nada. Imagina, não. 30 páginas de Word na cabeça. Então, quando ele diz que a literatura, quer dizer... tendo ganho um Nobel de Literatura e outros tantos antes dele, porque ele diz assim, a literatura venceu. A literatura deveria vencer em todas as premiações do Nobel. Mas se ele disse isso, é porque ele está, acho que fazendo uma distinção entre modalidades de literatura. E eu acho que a dele é a mais sofisticada possível nessa criação de um universo de ficção que é único, não é? Como o Guimarães Rosa. Ouvindo você falar, Paulo, eu lembrei de uma das informações que correram na editora ontem, quando ele venceu, de que um dos livros que ele tem são mais de 400 páginas de uma frase só. Vocês podem explicar o que exatamente é isso? É tudo na cabeça dele, Suzana? Acredito que ele não tem as 400 páginas de uma vez na cabeça, obviamente. Não, agora eu fiquei assustada se cabe 30, sei lá, Mas né? 25 a 30 tem 25, isso, eu já vi ele dizer várias vezes. Ele fala isso, cada vez que ele faz alguma entrevista, etc., ele fala. Na verdade, o que ele faz
logo no começo, por exemplo, o Retorno do Barão, ele abre o livro, logo no comecinho tem 7 páginas, uma única frase. Só de lembrar disso, eu perco fôlego. Você não consegue nem terminar de ler as 7 páginas, porque aí você descobre o valor da pontuação, do parágrafo, do ponto final, porque são pausas de respiração que a gente nunca se dá conta, porque é tão natural, né? Quando não tem, opa! E era uma coisa, né, durante o ato tradutório, uma coisa terrível. Eu preciso parar, eu preciso respirar, e não conseguia, porque, sabe, você acompanha o ritmo, você vai embora, enquanto não tiver um ponto. Bom, mas o que ele faz, dentro dessas 7 páginas, nessa cobra de quilométrica, vamos dizer assim, ele vai colocando vírgulas, ele vai colocando advérbios de ligação, ele vai colocando uma série de recursos, portanto, todavia, então, etc., que, na verdade, são pausas. Então, o que ele faz, se a gente for pensar assim um pouquinho criticamente, ele substitui uma coisa por outra. Tá? Quando você percebe essa dinâmica, você consegue fazer sentido. Nossa, mas eu tô aqui pensando porque eu sou uma grande fã de Thomas Bernhard. Ele também tem frases muito longas, mas 7 páginas eu fiquei curiosíssima. A dificuldade aí na tradução, que a Suzana acaba de mencionar também, é porque quando você trabalha com autores normais, né, que usam pontuação, você começa a ler a frase no original e, na maioria das vezes, você já começa a escrever. Você já começa a digitar. Às vezes você volta para corrigir alguma coisa, mas você vai caminhando junto com a frase. No caso dele, eu descobri que isso não era possível. Então, você começa, mas você não tem a menor ideia de para onde aquilo vai. Então, você vai indo e muitas vezes até aí tem uma questão da sintaxe do húngaro. Você precisa, muitas vezes, ir até o final, mesmo de uma frase comum, para você poder voltar, então, fazer a frase toda. Que no caso dele fica impossível. A outra coisa é que nessas ligações que ele usa, no húngaro, do ponto de vista sonoro, elas não incomodam. Então, a palavra também é is. IS. E isso num texto corrido desaparece no meio do texto, você quase não vê. Mas você não pode pôr também 40 vezes no meio de uma frase em português, não é? Então, só para algumas das dificuldades da tradução dele. O outro termo que ele usa muito, vod. Vod. Isso. Que não tem tradução. Ou, talvez, ele tem várias traduções. Ou significa é. Honem. Vod também quer dizer é. Então... Honem. Honem, isso. Que é outra. Isso. São termos que são, como a gente chama em inglês, de filling words, né? Palavras que você vai preenchendo. Então, ele cria essa ilusão de continuidade. Mas, na verdade, se você olhar com esse olhar um pouco mais crítico, você encontra onde estão as pausas, tá? Porque ele vai mudando, o que ele faz, ele vai engatando uma ideia na outra, né? Como se você estivesse fazendo uma trança e vai engatando uma ideia na outra. Não é a mesma coisa, não é a mesma frase. Você começou aqui, quando você vai ver, você começou em Santa Cecília, você está lá na Penha. Percebe? Você andou um monte, né? Ele vai engatando as ideias. Só que ele usa essa técnica de não colocar ponto final, mas usar esses, vamos dizer assim, vamos chamar de verbos de... Conectivos. Conectivos, exato. Isso. Nossa, e eu, ouvindo vocês, tô aqui me perguntando, quanto tempo levou para traduzir Satantango e o Barão? Um barão. Satantango, na verdade, eu comecei essa tradução não para a companhia um tempo antes. E desisti. Pensei, isso aqui eu não vou fazer. Chega, isso aqui eu não vou fazer. E aí amigos da literatura na Hungria me diziam que eu não seria o primeiro tradutor a desistir de traduzi-lo. E aí eu comprei e assisti o filme, o Satantango filme, né? Você mencionou. Às 7 horas. Às 7 horas assisti em 3 vezes. Herói. E fiquei tão encantado, o filme é tão extraordinário, que eu pensei, eu vou fazer. E aí já, a pedido do Emílio. Levou uns 2 anos. Foi o trabalho da pandemia. Nossa, demais. E você, Suzana? Eu comecei uma carga horária boa por dia, em abril, e deu em Word, se não me engano, umas 600 páginas.
E eu entreguei a última parte, eu entregando mensalmente para o Emílio, eu entreguei a última parte em novembro. E aí fiz uma revisão total. A revisão total levou 1 mês e meio. Nossa. 600 páginas. Mais ou menos 600. Eu não estou bem lembrada do número de páginas, mas é mais ou menos isso. Vai dar um catatauzão. Sobrevivente. Não à toa yoga, né, gente? Bom, Suzana, como foi o seu primeiro contato com a obra do Lotze? E o que te marcou quando você teve essa primeira leitura? Eu imagino que não tenha sido dessa tradução, mas você pode me confirmar se sim ou se não. Não, o meu contato com ele, eu já tinha, claro, conhecia de ler, de comentários, ouvi falar, etc, etc. Mas eu nunca tinha parado para ler o texto dele. E eu tenho um hábito, principalmente quando eu encaro tarefas muito grandes, existe uma regrinha. Não, você tem que ler primeiro o texto para depois você começar a traduzir. Se eu fizer isso, eu perco o interesse. Então, não, porque senão eu perco a curiosidade. Se eu perder a curiosidade, a motivação vai para o saco, né? Então, não. Então, ainda mais um trabalho desse, né? Então, eu comecei na primeira página do primeiro... E é uma advertência horrorosa. Não tem nem pé nem cabeça. Eu falei, gente, onde é que eu vim botar o meu... Né? Onde é que eu vim amarrar o meu burro? Porque é uma coisa assim, absolutamente... Tanto é que eu parei e comecei a ler um pouco mais na frente para ver se era aquilo mesmo, né? Não fazia sentido, não fazia nem pé nem cabeça. Quando eu terminei a tradução, voltei para rever essa advertência e não faz sentido. Eu comecei a encontrar sentido, inclusive foi ontem que eu comecei a ler um monte de coisa que tinha saído na imprensa, e uma das coisas que saiu foi uma resenha, foi uma republicação de uma resenha de 22 sobre o Xatantanga. Essa Helena fez para a Folha, muito bem feita. E ela fala uma coisa legal, que o Katsuhorka é um maestro de orquestra que gerencia personagens múltiplos que se atiçam, se entrelaçam e se imprimem uns nos outros numa espécie de dança sinfônica. Aí a advertência do Barão fez sentido. Porque é uma figura, teoricamente, de um maestro que ele vai falar com os componentes da orquestra. E aí as entrevistas que você vê do Krasznahorka, ele fala muito de que todo o background de música que ele tem, que é a música e tal. E aí eu fui olhar, quando eu li essa frase da Helena Linné, né, Beltrame Linné, você sente que ela está falando isso, né? Aí eu peguei e olhei a obra de cima, bem assim, sabe? O que eu enxerguei? Começa com essa abertura maluca, que não tem nada a ver com o livro. O livro inteiro não volta mais. Eu passei o livro inteiro e falei, agora ele vai explicar. Agora, não. Aí você chega no finalzinho, quando você acha que você vai encontrar um glossário, alguma coisa, você encontra um negócio chamado assim, acervo de partituras. Como assim acervo de partituras? Aí começa a fazer sentido o ambiente musical. Outra coisa que ele faz, cada capítulo... Antes de começar o capítulo, ele põe o subtítulo, o título do capítulo, mas ele também põe, sabe aquelas marcas do pessoal que canta? Trrr, prrr, aqueles exercícios? Ele coloca essas marcas como quem está exercitando a voz. E isso fica muito claro quando a gente chega no final, nesse resumo que ele chama de marcação da dança. Então, quando você olha o livro pronto e que você olha essa advertência no começo e esses elementos no final, a frase da Irene Berman faz total sentido. Uma orquestra sendo manipulada, né? Que não tem nada a ver com o enredo do livro, tá? É a maneira como ele vê uma obra, mas não tem nada a ver com todo o texto. É a brincadeira que ele faz. Nossa, interessantíssimo, porque se ele já tinha sido marcante pela ideia de escrever 30 páginas na cabeça, imagina conseguir construir essa... Porque ouvindo você, parece ser uma coisa muito complexa e que realmente é alguém muito, muito, muito inteligente que consegue efetivar, né?
Interessantíssimo. Ansiosa para ver esse livro pronto. Publicado, enfim. Até o final do episódio eu falo exatamente quando isso vai acontecer, mas eu sei que vai ser em breve. Bom, já que a Suzana já adiantou um pouco o assunto de qual é, enfim, o enredo do Barão, eu queria perguntar. Não adiantou. Não adiantei nada. Não deve ter enredo, pronto. Não, tem enredo. Não adiantei nada. Não adiantou nada? Não, isso tudo que eu te falei é uma estrutura. É um frame, é uma cesta, um casement, sei lá, pensa no que você quiser, em que ele vai encaixar os diferentes... Ah, então me conta. Qual o enredo? Mas sem spoilers. Ele coloca... Eu não sei nem se tem como dizer spoilers nesse caso. Não adianta qualquer coisa que eu falar, não vai ser spoiler, porque tem tantos elementos, tem muitos elementos no livro, e ele vai mesclando, ele vai tecendo toda uma história, e parecem histórias absolutamente díspares, né? E no final ele também não explica. Ou seja, realmente não tem um enredo só. Tem um caminho que ele persegue, quer dizer, existe um barão que ele retorna para a Hungria, depois de passar 45 anos fora da Hungria, e aí em torno dessa pequena linha, desse pequeno... dessa pequena coisa, dessa frase pequenininha, ele cria toda uma história. Só que cada personagem vive a sua própria história pessoal, independente do barão, tá? E aí essas histórias vão se mesclando, mas elas não têm relação umas com as outras. É a história das pessoas que vivem numa cidade, cada uma com a sua história particular. Aí acontece um monte de coisa que isso realmente eu não vou falar, né? Mas a estrutura do livro é assim, né? O barão mesmo, ele vai aparecer no livro na página, se não me engano, 178 ou 194, já do meio do livro, ou bem adiantado. O barão não aparece no começo do livro. Nossa, é muito interessante, porque eu tô aqui pensando, não tem nada a ver, mas eu pensei. Se será que o Barão foi uma referência pro Karl Ove Knausgaard quando ele escreveu Estrela da Manhã? Não sei se quem tá ouvindo já leu, mas enquanto eu te ouvia, eu pensava na mesma coisa, porque na verdade a história desse Estrela da Manhã é que acontece uma espécie de... Não bem uma tragédia, mas tem uma coisa maligna acontecendo, que não se nomeia, não se entende o que é. E aos poucos vai se descobrindo. Então a Estrela da Manhã como o diabo, que só vai ter referência mais pra frente também no livro. E aí conta a história de diferentes pessoas daquele lugar, naquele contexto do dia, desse dia mais maligno. E a gente vai entendendo entrecortado, assim. Não é um romance que tem uma linha inteira que você segue com ABC. Realmente é um quebra-cabeça quase, que no final nem completa uma imagem. Exatamente igual. Exatamente isso, tá? Porque essa coisa maligna que aparentemente aparece e acontece situações malucas, de repente a cidade está lotada de caminhão, de uma hora para outra, assim, questão de... Você não consegue andar na rua porque ficou totalmente lotada de caminhão. Como assim? Aí um dia depois não tem mais caminhão. Normal. Então, existem situações assim. E o que eu falo, quer dizer, ele não explica. A gente que cria dentro do nosso imaginário, o leitor, né, claro, que vai criando a sua interpretação, enfim, o significado daquilo tudo. Mas, se eu falar mais, eu vou dar spoiler. Pergunta, não quero dar spoiler, porque realmente eu acho que o leitor vai ficar bem maluquinho para terminar. Porque é um livro que a gente não está acostumado, e nesse sentido eu concordo com você, que é uma literatura bem diferente. Eu evitei de falar a palavra autoliteratura, eu falo bem diferente, porque a gente não está acostumado a ler esse tipo de livro. Ele agride. Porque a gente está acostumado a começar a ler alguma coisa, chegar no final e encontrar uma razão, uma causa, uma explicação. Nananina, não. Krasna-Horkai não explica nada. Né? Então, ele deixa você viver as situações. Eu acho que por isso que ele vê nisso tudo uma música, porque dá a impressão que são várias
várias músicas, uma orquestra tocando várias músicas diferentes em determinados momentos. Tem hora que toca mais aqui. Então, quando você olha o livro assim de cima, como eu falei, essa imagem global, que você percebe essa questão musical, né, sendo orquestrada, eu acho que você dá... Não é que faz sentido, porque a nossa mente quer coisas com sentido, né? Não é que mas pelo menos é alguma coisa um pouco mais confortável. Ufa, encontrei uma explicação para alguma coisa, né? Mas é bem por aí que você falou. Essa história que você contou é do Krasna-Horkai, do Barão. Que interessante. E também é do Chatan-Tango. Fala aí, Paulo. O tango tem um enredo, né? O tango tem um enredo bastante claro. Aí, concordando com a Suzana, também... Politicamente, não é? Ele é uma crítica aos regimes populistas. Quer dizer, em poucas palavras, o livro tem esse sentido, assim, muito claro. Mas tem um enredo. Ele acontece num vilarejo decrépito, decadente, provavelmente do final do período comunista ou já um pouco depois disso. Um vilarejo que chega a essa condição como consequência daqueles experimentos coletivistas, não é? Que vinham da União Soviética para os países satélites também. E ali nesse vilarejo decrépito, com prédios em edifícios, né, construções em ruínas, existe aí um elenco, né, de personagens. Enfim, eu sempre penso nos personagens do Fellini, quando eu penso nos personagens do tango, né? Porque tem todos os tipos de desvios, transgressões, não é? Pecados, vamos dizer assim, não é? Um personagem, por exemplo, que eu posso citar, que é muito interessante, é de um médico que é alcoólatra e ele fica sentado numa espécie de poltrona, uma janela, e essa janela dá de frente para o vilarejo. E ele fica escrevendo tudo o que está acontecendo no dia a dia do vilarejo, e cada um dos personagens tem um caderno com o nome dele. Então tem o sujeito lá, né, um que levanta e sai da casa e vai fazer alguma coisa. Então ele pega o caderno referente a esse personagem e faz anotações, né? E ao mesmo tempo ele faz uma narrativa da criação daquele lugar do ponto de vista geológico. Então você vai lá para como é que esse território da Hungria se constituiu geologicamente e tal, enfim. Tem um enredo. Então esses personagens todos, cada um com as suas questões, tem algo de realismo fantástico também, né, no estilo dele. No outro livro importante dele, que é a Melancolia da Resistência, esse, por excelência, é um livro em que o estilo predominante é o realismo fantástico. Vai tratar, esse só fugindo um pouco, ele vai tratar da exposição numa praça pública de uma baleia, né, morta, do cadáver, esqueleto de uma baleia. Na Hungria não há mar, não é? Nesse vilarejo vai se anunciar a chegada de dois personagens, duas figuras que eram dessa região, que tinham ido embora e que estariam voltando, não é? E aí toda a trama do livro, todo o mistério do livro gira em torno do que essas pessoas que moram nessa pequena aldeia esperam com a chegada desses dois personagens. E aí mais eu não vou contar. E eu sei que também tem São uma dois coisa maligna, né? personagens- Porque não dá pra ter Satã no título e ficar de boa. Exatamente. São dois personagens, assim, misteriosos, né? Que vão se aproximando e criando expectativas nas pessoas da aldeia. O tango, talvez, quer dizer, há uma referência à música de uma certa forma, não é? Porque uma das longas cenas, tanto no livro quanto no filme, acontece numa taverna, que as pessoas dançam, assim, interminavelmente. Não dançam tango, dançam uma música incaracterística, isso que eu posso dizer. Mas existe uma dança prolongada, mais ou menos no meio do livro, né? Eu acho que a gente tem interpretações bem curiosas, diferentes. Eu vejo tudo isso como metafórico. Todo esse material que eu tenho lido esses dias sobre, inclusive estamos falando muito, né, do Chatan-Tango, porque ele é o que ele dá para o pessoal que está aqui falar. Então, tudo que eu leio do Chatan-Tango parece que eu estou lendo sobre o Barão. Como se ele repetisse todos os elementos que ele usou num livro, está repetindo no outro também. Mas o Castelo de Wenkheim existe no tango.
Exatamente. Ele existe, ele Mas- faz uma ligação. Mas não é? parece que Mas- tudo que vocês falam do Chatantango acontece no Barão também. Ah, bom, isso eu já não sei. Entendeu? Aham. Então, parece que ele usa. Aí eu fiquei pensando, falei, não, ele parece sabe aqueles estudos que os artistas plásticos fazem sobre o mesmo tema e vai evoluindo, vai fazendo, etc. Porque uma coisa curiosa que ele fala nas entrevistas dele, o Krasna-Horkai, é que ele quando terminou a obra, ele ainda não estava satisfeito, ainda não era aquilo que ele imaginava, por isso que ele pensou numa trilogia. E o Chatantango era o primeiro, e ele, sempre que ele solta o próximo livro, agora esse está definitivo, mas aparentemente não. E o Barão faz parte dessa trilogia. Mas o tango tem enredo com começo, meio e fim. Então, digo talvez assim, aquilo que ele é você mais chama claro. de enredo Ah, bom, não sim. seja o que eu chamo. Claro que tem uma Ele história. tem uma historinha. Tem uma Que- história, isso. o Barão tem uma história, então, cada personagem tem sua história. O que eu digo que não tem enredo, porque você não faz um nexo no sentido de global, entendeu? Não, aí eu acho que é a alegoria do regime populista, que acho que é metafórico nesse sentido. Nesse sentido, Assim. né? Que cada personagem, cada situação tem a sua história, claro. Tem uma historinha, as historinhas que não... Eu pensava no Guimarães Rosa porque ele diz que o sertão é o mundo, né? E eu acho que esse pequeno vilarejo também é o mundo. Então, Olha, que nesse legal. sentido é metafórico, sim. Eu fico pensando que com tanta metáfora, como é pra você como psicanalista trabalhar numa obra assim? Pode ser que você fale assim, é normal, não tem nada demais, mas tem um quê também da psicanálise que se retira do Tem Lotze? sim, sem dúvida, claro, sem dúvida. Eu acabei de escrever um livro sobre tiranias, não é? Regimes autoritários e o que a psicanálise tem a dizer sobre isso. Então tem tudo a ver. E eu comecei a escrever o livro durante a tradução na pandemia do tango. Mas no caso do tango, o que é interessante são o comportamento, a narrativa sobre cada personagem, não é? Então, tem um menino que é um pouco débil, é difícil não dizer. Tem no Barão também. Tem, né? Tem. Tem crianças que, eu vou dizer bem de modo bem, sem dar, tentando não dar spoiler, mas que maltratam animais, não é? Tem casal que vive uma traição, enfim, um dos parceiros. Gente, eu tenho certeza é que o traído. Cal ouve esse baseado. Agora eu tô totalmente convencida. Então, tem o médico alcoólatra, são todos os personagens de um consultório de psicanálise, né? Que delícia. Então, você vai ter muito paciente para analisar no Barão. Porque tem tudo isso no Barão também. Por isso que eu digo, parece que ele pegou a mesma receita do bolo, só que ele preparou os mesmos elementos, mas ele vai preparando com outros. Conversou com o Fellini um pouco antes. Provavelmente. Muito legal. E, Paulo, você tinha citado, enfim, o Kafka. E a gente até aqui, pro podcast, recuperou uma entrevista que ele deu em 2014 para o New York Times, em que ele fala, abre aspas, eu queria ser livre para me afastar dos meus ancestrais literários e não fazer uma nova versão de Kafka, Dostoiévski ou Faulkner. Aí eu queria perguntar para você, fechei aspas, né? Todo mundo entendeu. Mas enfim, aí eu queria te perguntar em qual linhagem, se ele tenta se afastar disso, ele se adequaria, assim. Bom, ele pode querer querer se afastar do Kafka, mas acho que vai ser um pouco difícil. Vamos colocar o Lotze no divã? E aí, com a coisa um pouco do absurdo, do burlesco, Samuel Beckett. Eu acho que seria um bom pai literário para ele. Muito bom. Ele certamente é pai do Knausgård. Agora eu tô totalmente convencida disso. Mas... Eu li em algum lugar que o tango é um pouco como se o Vladimir Estragon, o personagem do Esperando Godot, se encontrasse de fato um dia com o Godot, não é? Olha, Ou algo assim. Muito bom. E você, Suzana? O que você diria sobre essa... Então, eu estou tentando fazer esse link entre o que o Paulo acabou de contar e o que eu assisti, né? Porque a gente assiste o conteúdo do livro. Continua sendo uma dança do Satã. Continua sendo, né? A dança do mal, etc, etc. Só que o curioso, eu estou tentando ver como é que... Tudo isso que você falou, como é que ele reflete isso no Barão. E você vê a ação, aparentemente, do mal, mas não fica comprovado que é o mal. Então, novamente, aquela coisa, quer dizer, ele surpreende a gente porque a gente espera... isso daqui é uma atitude do mal.
Mas não, no livro não. Então, são coisas que acontecem na nossa mente, não no texto. É uma expectativa que a gente está acostumado. E ele faz essa mágica de... Não é bem assim. Não é o que você está esperando. A sua expectativa é sua. Não é o que está escrito no livro. É muito curioso mesmo. A história do Barão é meio tradicional. O cara vem, né? Ele procura, acha que vai encontrar uma coisa, não encontra e tal. Enfim, é bem tradicional. Mas o resto que gira em torno desse eixo central, vamos dizer assim, que de central não tem nada, é absolutamente, eu diria, esotérico. Muito bom. E agora, ouvindo vocês, eu tô aqui pensando que, aparentemente, os dois livros têm muitas conexões. Pensando, chegam forasteiros, digamos assim, né? Em algum grau nos dois. Tem uma abordagem de diferentes personagens, né? Cada um é representado de alguma forma, seja pelo caderninho do médico ou simplesmente pela narrativa em si. Tem a questão da música, também pelo que eu entendi. Então, assim... E, para além de todos esses recursos da história, tem também a questão de ser um pouco... Não, tudo isso da história ainda não chega exatamente num lugar que a gente consegue compreender completamente. É difícil de compreender. E, para além disso, é uma escrita muito complexa. Como... Estruturalmente é muito complexa. Como a gente pode pensar em formas de aproximar esse livro do leitor brasileiro? É um desafio, né? Porque eu tô entendendo que é uma história que é complexa, com uma narrativa complexa, mas que também tem humor, pelo que eu tô entendendo, né? Então, quais são esses pontos que a gente, apesar de tudo... Não apesar, porque isso, na verdade, justifica a leitura. Mas, para quem tá ouvindo falando, não vou ler, tá muito difícil. O que a gente fala para essas pessoas? O filme de 7h30, eu também comecei a ver e parei. Logo no comecinho. Porque a primeira cena... Você tem vacas saindo de um estábulo, já nesse vilarejo, não é? Chove, e as vacas vão saindo do estábulo. E vão saindo do estábulo. E as vacas saem do estábulo. Depois de 10 minutos eu falei... eu pensei, eu não só não vou traduzir, como não vou ver o filme. Aí... Depois conversando, lendo, e é considerado um dos grandes filmes de todos os tempos, né? Falei, bom... Vamos lá. E aí eu fui, quer dizer, eu me dispus a ver o filme de um outro modo. Com tempo, com calma, né? Sentado num lugar bem confortável, com água do meu lado, e falei, eu tenho todo o tempo do mundo. E aí foi maravilhoso. E eu acho que é assim que tem que chegar nesse livro. Com todo o tempo do mundo, com calma, sereno, sem pressa, esquece que a internet existe. E se você entrar no clima e entrar neste universo que ele cria, o livro não vai ser difícil. Que bom, para mim, tô totalmente convencida. E você, Suzana, o que você acha? Eu estou tentando achar, estou tentando ver como é que... Muitas resenhas que eu li húngaras, né, lá da Hungria, porque eu queria entender, eu li muitas resenhas e o pessoal fala dessa história, é parcialmente engraçado e tal. A língua húngara tem um sabor muito peculiar, como toda a língua, todo o dialeto, etc. Tem um sabor particular para os nativos. Por exemplo, aqui, se você for falar um regionalismo lá do Nordeste, do Norte, etc., muitas vezes a gente perde a piada porque a gente não entende. Tem muito isso com o texto húngaro, tem muito regionalismo, etc. Então, talvez eu não vi piada nenhuma. Com o húngaro que eu tenho, que é daqui desse lado do oceano, etc., que eu não cresci na Hungria, eu cresci aqui no Brasil, né? Eu cheguei criança, eu tinha 8 anos quando eu cheguei no Brasil. Então, vamos dizer assim, de alguma forma a língua estanca, né? A sua língua, você continua usando aquela mesma língua, enquanto que a língua lá, ela é dinâmica, ela vai crescendo, vai evoluindo e tal. E os regionalismos fazem sentido para eles, tá? E na tradução, esses regionalismos morrem, não tem como traduzir. Porque a senhora fala com sotaque determinadas palavras, fica bonitinho, então para o húngaro fica bonitinho. Uhum. E eu acho que o leitor vai ter que ter muita paciência, talvez, mas muita cultura, porque um determinado personagem fica explicando a receita de uma torta de maçã, e daqui a pouco o professor, que é um
personagem importante do livro, o professor está fazendo uma discussão metafísica. E aí o caipira que vai arranjar uma arma para ele fala de uma outra forma completamente diferente. Então, até teve bastante discussão com o Emílio como é que eu ia reproduzir essa fala, porque é muito característico, né, do personagem, é importante naquele personagem, porque inclusive demonstra a capacidade intelectual dele. Então, se o leitor brasileiro se aproximar do livro com esse interesse curioso, vou conhecer uma coisa diferente, acho que vai curtir, vai achar interessante. Ai, como é que será que ele montou essa obra? Mas sem expectativas, não vai encontrar explicações. Acho que é legal pensar nisso, juntando no que o Paulo falou no começo, e que, pelo que você disse, foi a justificativa, né? Foi o comentário dele sobre o prêmio. A literatura pela literatura, né? De embarcar realmente por ser uma aventura. No Prêmio Nobel de Literatura, por ser uma aventura, ele disse, né? A literatura venceu. Né? Ah, então é. Então, eu tô... Nos Stephen Hawking aqui tá falando outra foi, coisa. né? Não, sim, mas é interessante realmente esse... Acho que é isso. Acho que é um convite à literatura e é isso. A literatura. Muito, muito, muito interessante. Mas eu, pessoalmente, fiquei muito a fim de ler... porque eu acho que tem essa... pessoalmente, né? Eu não sei quem tá ouvindo se também gosta disso, mas eu sempre acho interessante esse estudo do maligno. Acho que essa possibilidade... Acho que tem um certo... um mistério, que eu acho que isso pode também ser agradável na leitura, além da literatura, claro, né? Mas a minha impressão é que no Barão, o maligno está muito mais na mente das pessoas do que no maligno que chega, como no Chatantango. Mas delícia igual, delícia, entre essas. Vocês estão entendendo, né? Tipo, eu acho que essa experiência de se entender isso que a gente alcança muito pouco é interessante, né? O maligno é muito mais na cabeça das pessoas. Pelo menos no Barão. Existem algumas situações, algumas coisas que acontecem que dá a sensação de que é do maligno. Que o Satã foi lá visitar a cidadezinha do Barão, que é a mesma cidade de Uló. É a mesma cidade. Mas as coisas acontecem muito na mente das pessoas. Muito, muito, muito. E agora, para terminar, visto tudo que a gente falou aqui, e também a partir de uma ideia da Suzana aqui nos bastidores, eu queria justamente saber sobre o movimento de tradução. Recentemente eu estava lendo sobre como é traduzir Grande Sertão para o inglês, e como fazer esse movimento é muito complexo, porque se tem que respeitar o que o Guimarães Rosa fez em português, mas num idioma que não tem nada a ver com português. E eu acho que vocês já deram muito insumo para a gente entender que essas duas traduções, do Lotze para cá, para português, também tem esses meandros. Então eu queria que vocês falassem, para encerrar, quais foram os desafios e os prazeres dessa tradução e o que o leitor pode absorver desse momento que não é só o Lotze e só o Prêmio Nobel, mas sim vocês também, enquanto profissionais do texto. Então, é uma característica dele, mas também em geral do húngaro, né? Eu vi muito isso no Crematório Frio, Debrecen, uma carga cultural muito grande, 7, 8 línguas, citações em outras línguas, etc. E o Krásna-Horkai coloca isso com carga total. Inclusive, ele tem vivência, ele morou no Japão, ele tem vivência de N culturas, ele morou nos Estados Unidos, morou em próprio Berlim Oriental. Então, ele traz toda essa carga cultural. Fora que o húngaro é uma língua muito antiga, tem milhares de expressões idiomáticas, que não é, além dos regionalismos, né? E então, o leitor brasileiro ele vai se deparar com muitas coisas inusitadas, né, para ele. E, inclusive, foram bem desafiadoras, né? Essas expressões, etc., são extremamente desafiadoras, porque não estão dicionarizadas, ou você conhece ou você não conhece. Traduzir um livro como esse demanda muita pesquisa por trás, né? Para entender o significado das coisas. Vou só contar, não vou contar a história, mas eu vou contar onde me suscitou. Teve uma cena no Barão que tem uma equipe de manutenção de uma via férrea.
E ele já é de noite, já está escuro, já não vai acontecer nada, eles já estão bebendo, não sei o que. De repente o chefe chama, olha, vocês vão ter que sair para consertar, não sei o que. Justo aquele troço, não sei o que, todo mundo reclamando. Aí ele vira e fala, tá bom, então vamos caçar cervo. O que tem que ver uma coisa com outra? No meio de uma cena, vamos catar cervo, vamos caçar cervo. Foi uma loucura para eu descobrir o significado daquilo. Tá? Então, claro que a tradução ficou literal, do jeito que eles colocaram. Mas para eu, como tradutora, poder entender e fazer sentido. Tá? Então, demandou muita pesquisa. E o livro é recheado de situações desse tipo. E coisas que ele traz, então, de toda essa carga cultural que ele traz de fora. E ele mescla, porque para ele é universal. É uma linguagem universal. Para ele, tanto faz. Se ele está falando húngaro, alemão, ele faz igual. Tá? Ele coloca tudo no papel. Que aventura. Aventuríssimo. Bota aventura. Paulo. Eu tive prazer quando eu terminei. Não sei. Para mim, grande parte do trabalho de tradução é inconsciente, porque frequentemente, não, sempre quando eu vejo o livro já publicado, aquele formato, né, do livro físico, e vou ler o texto, eu sempre me pergunto quem foi que escreveu isso. Não é isso? Sensação que eu tenho desde a primeira tradução. Então, em muitos momentos, a gente não sabe o que está fazendo mesmo. A regra, para mim, isso vem desde as traduções do Mara, e foi ali que eu comecei. Porque eu tinha uma relação com o Mara muito particular. Porque ele tinha sido amigo de um tio meu de segundo grau. Então, eles conversavam na Hungria, lá no parque, enfim. Então, para mim, ele era meu parente um pouco. Assim, esse, aliás, é muito melhor de falar. Creio eu que só Sandor Mara e basta. Não basta, é Sándor. Ah, tá bom. Mas pode ser Shoni, como Lotzi, tá bom? Tá bom. Pronto. E aí, a pergunta que eu procuro sempre responder é: como é que ele escreveria isso se ele fosse brasileiro? Né? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que responder. Então, como é que ele escreveria isso se ele estivesse usando português? Eu acho que essa é a pergunta básica, né? Então, o mais próximo possível da literalidade, mas sem perder algo da musicalidade, do que está nas entrelinhas, enfim, não é? Acho que um pouco diferente da Susana, eu nasci aqui, mas quando nasci meus pais não falavam português. Então, húngaro foi minha primeira língua. Eu até hoje não sei ler bem em húngaro, hein? Isso é importante dizer. Eu falo fluentemente, como falo português. Mas a leitura, para mim, não é tão fácil, porque eu não aprendi o som das letras em húngaro, enfim. Um pouco diferente para mim. Então, é sempre... Como você decodifica as palavras? Eu sou favorecido por uma leitura lenta, né? Eu acho que isso ajuda muito. E leio enquanto estou fazendo o trabalho, né? Mas eu tenho muito presente o sabor da língua, porque essa foi a primeira, né? Então eu consigo entrar naquele universo, pelo menos melódico. E aí a tentativa de... né? Mas tem expressões como que eu descobri isso no Mara, aí, viu? Eu tenho uns amigos na Hungria que me ajudam nessa hora, que eu falo, cara, isso aqui eu não tenho a menor ideia. Eles também não sabem muitas vezes. E aí o que eu descobri no Mara, porque foi só nessa hora que eu vou atrás de um outro tradutor. Falei, o que o cara escreveu em inglês nisso? Porque ler outra tradução só atrapalha, mas a expressão some, é simples. Desaparece. Tem muito então, isso. Né? Os famosos tradutores franceses que não conseguiam traduzir, por isso que existe... Tradutor francês é uma contradição em termos. Por isso que existe o famoso ditado, tradutor traidor, né? Tradutor e traidor. Mas isso não é verdade. Traição não, mas tradução na França é outro departamento. Outro departamento. Então os caras simplesmente, era difícil traduzir, eles não traduziam, pulavam. Ou explicava. Ou então dava uma tradução explicativa. Tem um livro que eu li... Freud em Viena, não sei o que lá, tá. A tradução em francês, Freud, que morava na Bergasse, número 16. Nossa, mas isso não estava no original. Então, o tradutor francês, ele quer ajudar o leitor, entendeu? É diferente. Né? Eu tinha uma equipe, né, de pessoas que eu ia, assim, alternadamente eu ia consultando, porque essas histórias, depois você vai ler o livro, você vai descobrir a história do caçar o veado, né, o cervo. A minha prima matou a charada na hora, no mesmo instante.
Porque para eles é natural. Uhum. Agora, aqui a gente não tem caça de animal selvagem. Não é lá é um esporte, aqui nem existe, é proibido por lei. Então, as realidades… É uma cultura que tá totalmente ali. diferente. Interessante. Né? Agora, eu acho que a grande dificuldade, que eu acho que vale a pena comentar, eu gosto muito de falar dessa parte da tradução, que a grande dificuldade do tradutor é que a língua húngara é muito complexa no sentido que ela tem uma língua aglutinante e é uma língua muito influenciada pela harmonização vocálica. O dicionário registra, vamos falar em termos de verbo, terceira pessoa do singular masculino. Não é nem o verbo no infinitivo. Então, só que no texto não é só isso que aparece um monte de formas diferentes. Só que por causa da harmonização vocálica, dependendo de quem está falando, de que situação, ele não vem com o formato que está registrado no dicionário, ele está transformado. Então, é uma ginástica. E o dicionário não te informa. Se você não coloca a entrada certinha, ele fala, não existe. Só que existe, está lá, só que tem uma letrinha diferente, fora de ordem, numa ordem inversa e tal. Então, essas questões práticas são bastante curiosas, desafiadoras e prazerosas no sentido, oba, venci, sabe? Consegui vencer, né? Para quem quiser se divertir, tem um texto meu na internet que chama Reflexões sobre o Bilinguismo, que fala de todas essas idiosincrasias da língua húngara. Eu acho que é um texto bem divertido, as pessoas gostam de ler. Muito bom. Fácil de achar. Eu fiquei aqui pensando, enquanto vocês falavam, que tem uma coisa muito legal, que é vocês dois terem o húngaro como parte da identidade, né? Não é uma língua exatamente adquirida, como muitos tradutores do inglês, por exemplo, mas sim é parte de vocês e tá nesse meio do caminho, entre um pé lá e um pé cá, deve ser muito interessante de se trabalhar no texto. E, para quem tá ouvindo, fica o meu recado, que além de quando lerem Satan Tango e quando lerem o Barão, eu vou até repetir o título, O Retorno do Barão de Venkheim. Eu acho que tem o valor de se estar lendo o autor, que eu ia de novo arriscar o nome, mas deixa pra lá, mas um autor que ganhou o Nobel, mas também o valor imenso de estar lendo a tradução de pessoas como o Paulo e a Suzana, que olha esse trampo que eles fizeram, gente, é muito valoroso, muito legal. E eu acho que isso soma ainda mais para a qualidade de a gente poder ter acesso a livros desse tipo e realmente celebrar a literatura de forma tão especial como ela é. Então é isso. Muito obrigada, Paulo, Suzana, por compartilharem tanto comigo e com os nossos ouvintes. Prazer foi todo meu, prazer, adoro falar sobre o meu trabalho, eu fico muito entusiasmada, eu espero que as pessoas realmente recebam com o mesmo entusiasmo, né? E esse esforço que você destacou, a gente faz com muito carinho, né? É um grande carinho que a gente coloca nesse trabalho para distribuir com os leitores, né? Uma oportunidade. Um prazer maior ainda porque depois de tanto trabalho, a gente pode trazer para o leitor brasileiro, de algum modo, um prêmio Nobel merecidíssimo, extraordinário. E antes de encerrar, a gente vai para o Momento Bastidor da Editora, que hoje vai ser um pouco diferente, porque afinal é um episódio especial. Emílio Fraia, que editou Cross na Horcaia aqui na Companhia das Letras, contou que o clima foi de pura euforia, e foi mesmo, a gente está celebrando até o momento. Eu perguntei para ele como e por que a editora resolveu apostar no autor. Oi, Stephanie, tudo bem? É um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Companhia. Queria contar um pouquinho dessa história, que já começa de um jeito um pouco curioso, que o Paulo Schiller tinha desistido da tradução do livro, né, do Satan Tango, e desistido de traduzir. Ele disse que ter começado a fazer esse livro, a traduzir esse livro, tinha gerado nele assim, uma espécie de colapso com a tradução, e ele desistiu, assim, ele não queria mais traduzir nenhum livro. Esse livro ele tinha sido contratado por uma outra editora e ficou parado durante um tempo, e nós tivemos esse trabalho de convencê-lo um pouco a voltar ao livro, ao universo do Laszlo, e também a tradução, né? Esse livro, a gente teve uma conversa, ele chegou pra gente, pra mim e pro Otávio Marques da Costa, nosso publisher, pela agente literária
Laurence Loriot, e ela, inclusive, que é uma agente que venceu o Nobel com 3 autores, com o Laszlo, com a Han Kang e também com a Olga Tokarczuk. E, enfim, então também é uma figura muito interessante, uma personagem interessante nessa história. Mas bem, o Laszlo, né, eu acho que foi um prêmio muito merecido, né? Eu acho que, assim, se eu tivesse que destacar alguma coisa, assim, sobre alguma característica, a gente sempre fica se perguntando, né, por que um autor, o que leva um autor a vencer o Nobel? E, enfim, eu acho que no caso dele, eu acho que o trabalho de forma dos livros, assim, do Satan Tango, é um trabalho notável, né? Eu acho que, eu até escrevi isso na orelha do livro, assim, eu acho que tem uma ideia de que é como se você estivesse sendo levado por uma espécie de lava modernista e pós-modernista, assim, a prosa dele faz você ter esse tipo de sensação, assim, como se você entrasse toda hora em becos, assim, sem saída e tivesse que voltar. Então, acho que essa é um pouco a sensação de ler esse autor, e é uma sensação muito interessante, né? Eu acho que traz uma experiência estética de leitura dos livros dele muito forte, e eu acho que essa é uma razão muito interessante, né? Uma razão muito forte, né, para que ele tenha ganhado o prêmio. Quando sai o Nobel, o mundo editorial para. Menos o Paulo. Paulo Santana, do marketing da companhia. Ele confessou que desconfiava do prêmio e na noite anterior começou a se preparar para a montanha de texto, foto e material que precisava produzir, caso o instinto dele fosse verdadeiro. E foi, né? Como todo mundo sabe, foi. Oi, gente. Olha, eu devo dizer que eu gostaria que a gente tivesse feito uma aposta aqui dentro da editora, em dinheiro mesmo. Eu queria estar desfrutando desse prêmio agora, mas não é o caso. Tô aqui gravando para vocês, mas valeu a pena eu ter me antecipado, assim. Porque quando um Nobel de Literatura é anunciado para um autor que já é publicado pela editora, é sempre uma correria doida em todos os departamentos, assim, porque é uma notícia nova, né? Você nunca tem certeza de quem vai ser o nome anunciado, envolve várias ações da nossa parte. Então foi um pouco querendo organizar isso tudo que eu deixei tudo preparado antes. Então talvez, na verdade, eu seja mais virginiano do que um bom apostador, exatamente. O que aconteceu, de fato, é que o Laszlo era um dos principais nomes cotados, né, nessas casas de aposta que são um termômetro ali do Nobel. Eu não tirei esse nome da minha cabeça do nada. E são nessas listas que aparecem alguns nomes e você já vai entendendo um pouco para onde pode ir o prêmio, né? Mas assim, o Murakami, por exemplo, sempre aparece nas listas, mas, né, não chegou a vez dele ainda. Recentemente, o Milton Ratum apareceu também em uma dessas listas de casa de apostas, isso virou notícia. Seria um sonho se que fosse o Milton, mas também não foi dessa vez. Mas ali nessas listas de apostas, o Laszlo era um dos principais cotados. E na semana anterior ali do Nobel, vendo os nomes possíveis, quem estava com mais chance ali, algo me disse que poderia ser ele. Assim, acho que a academia sueca, né, que dá o prêmio Nobel, tem alternado de alguma forma ali entre escritores homens e escritoras mulheres na premiação. E acho que também poderia ser um pouco uma volta à Europa, considerando que no ano passado eles premiaram a coreana Han Kang, e me pareceu que faria sentido essa volta para a Europa nos parâmetros do prêmio ali. Mas foi uma aposta minha, por acho que um pouco de nervosismo também, porque apesar de eu já estar há bastante tempo aqui na editora, eu ainda não tinha coordenado uma campanha para um Nobel. Mas eu lembrava desse caos que ficava no ar, assim. Tem até um episódio lá de 2017, do início da Rádio Companhia, que a equipe que trabalhava aqui na época conta desses bastidores quando o Kazuo Ishiguro foi anunciado. Então eu sabia desse caos e pensei em organizar tudo antes, com a certeza no meu coração de que o Nobel era do Laszlo. Então, na quinta-feira, 8 da manhã, com o texto de anúncio já escrito, a foto do autor separado, eu estava ali a postos na live que a academia faz o anúncio do Nobel. E aí, logo que eles falaram o nome do Laszlo, eu não vou me arriscar no sobrenome, eu comecei a acionar todos os envolvidos para a gente fazer essa comunicação. Então, passei o texto para aprovação interna, a gente pegou aspas do Luiz Schwartz, que é o fundador da companhia, que integrou ali nosso release. A equipe de marketing de conteúdo que eu coordeno começou a preparar os cards para os posts nas redes, a newsletter que a gente disparou no mesmo dia, a postagem no blog da editora. A gente já também começou a pensar num material para as livrarias físicas, ali comunicando o Prêmio Nobel, atualizar a página do livro no site da editora e no site das livrarias. Enfim, são várias tarefas, essas e outras, assim, para ampliar o alcance da notícia.
Nesses momentos, assim, acho que a nossa tarefa como editora é mesmo informar os leitores, apresentando o livro, o autor, e também fornecer conteúdo em torno desse fato que mexe muito com o mercado editorial. Foi nesse momento também que veio a ideia de gravar esse episódio extra aqui da Rádio Companhia, foi do nada, que a gente pensou, organizou a gravação e editou esse programa. E isso não envolve só o marketing, né, obviamente. Em paralelo, várias outras equipes da editora estavam mobilizadas. Então, nossa assessoria de imprensa estava ali fazendo atendimento aos jornalistas que também estavam noticiando o fato. A equipe comercial e de logística faz uma mega operação para distribuir novamente o Satan Tango para as livrarias. A equipe de arte atualiza a capa do livro com o nosso logo temático do Nobel e já também começou a preparar a capa do próximo livro do autor. A equipe de produção gráfica teve que correr com a reimpressão de mais alguns milhares de exemplares do livro para atender a demanda do mercado. Enfim, são realmente muitas áreas envolvidas quando algo assim acontece. É uma loucura total, mas eu confesso que eu também acho uma delícia, assim, ainda mais com essa alegria de ter acertado. Mas é isso, então, se alguém souber de um bolão de quem matou a Odete Roitman, pode me chamar, eu tô dentro. Esse foi um episódio especial da Rádio Companhia sobre o novo Nobel de Literatura, Laszlo Krasznahorkai, o mestre húngaro do Apocalipse. A direção e produção executiva são da Trovão Mídia. Edição, mixagem e trilha de Pedro Pastoriz. Eu sou Stephanie Roque e fico por aqui. Até o próximo episódio, boas leituras.